Vamos baratear. Aham. Notícia boa, Isso aí. velho. Melhor notícia do dia até agora. Salve, rapaziada, eu sou o Rafa. Eu tô fazendo um motorhome artesanal com uma Chevrolet Trafic 1997. Se tu ainda não sabe o que tá rolando, volta uns vídeos pra ficar por dentro. Já chega se inscrevendo, deixando seu like. E galera, o Paulo, que é o mecânico, acabou de me ligar pra eu ir lá na casa dele pra ver o que tá acontecendo com a Trafic. Ele abriu, né? A gente decidiu abrir todo o motor, nós tínhamos aberto só a parte de baixo, resolvemos abrir todo ele para saber realmente como tá a situação, para não acabar fazendo serviço duas vezes, de arrumar, daqui meio ano ter que abrir de novo, ter mão de obra, né, e tudo mais, para tá arrumando pela uma segunda vez. Ela deu falta de óleo, bateu a parte de baixo do motor, começou a fumaçar um pouco. Talvez ela já estava fumaçando, só que eu não estava percebendo. Sem enrolação, já vamos lá olhar ela. Paulo disse que tem boas notícias, então vem comigo. Como é que tá, Paulo? E aí, Beleza? Tranquilo? Só notícia boa hoje. Opa! Aí que a gente gosta. Isso. Saudade da bichona já. Faço tudo detalhezinho aí que pega a sombra. Ah, agora não tem mais problema, velho. Não, agora não. Não tem mais nada aí, daí tá beleza. Resolvido o problema, não tem mais motor. Dá até pra se esconder aí dentro. Bem, E aqui do lado temos as peças. pois é, cara, por onde que a gente começa? Ah, tu Vamos deixou começar. tudo organizadinho Sim. já. Isso. Vamos começar por aqui. Tá. Esse aqui é o nosso balancinho. Ó, isso aqui ó, é um balancinho. Uhum. Esse aqui é o comando. Tá vendo que ele vai girando aqui. Uhum. Aqui tem esses cames. Camis? Cames, que é essa bordinha mais alta aqui. Ah, tá. Isso, essa elevação aqui. Vai girando, conforme esse came aqui vai subindo, vai fazendo trabalhar esse balancinho aqui, ó. Ele fica essa parte aqui, Uhum. fica apoiado em cima daquele came. Conforme ele levanta, ele trabalha, fazer esse movimento aqui. Tá. E aqui, ele vai apoiado aqui em cima da válvula. Ah, tá. A válvula Essa- seria essa peça que tem a mola É aqui. essa aqui. Aqui tem a mola da válvula. Uhum. Aqui em cima é a tampinha dela. Aqui essa do meio aqui é a válvula. Aqui por baixo, aqui pra dentro aqui, se olhar bem olhadinho ali, tem uma partezinha, parece uma borrachinha. Ah, tá. Essa. Foi os retentor que tu É o falou. retentor de válvula. Ah, Isso. tá. Uhum. E, bom, tu quer falar ou eu vou te fazendo pergunta? Pode perguntar também. A questão dos retentor, tu falou que talvez não estaria bom e tal. Isto. Como ela dá uma fumaciada logo quando liga ela, Uhum. provavelmente os retentores aqui ou ressecaram ou tem algum rachado. Que daí ele tem uma molinha por cima aqui que aperta ele na válvula, segura bem firmezinho em cima. Tá. E daí, quando ele resseca, ele costuma passar óleo por ele. Ah, tá. E daí ele desce o óleo, entra no cilindro e fica em cima do pistão ali. Uhum. Na hora que liga, ele queima aquele óleo, dá aquela fumaceira. Tá. Aqui é a parte de baixo dele. Aqui. Assim, eu não tenho como te dizer se está reto ou não está, olhando Uhum. assim. Tá. Tem que colocar em cima de uma superfície plana aqui, para ver se ele está bem alinhado aqui ou não. Uhum. Ou se não, até mesmo dar um passezinho nele na máquina, pelo menos para limpar ele. Aham. E daí tu já vê se tem alguma imperfeição ou não. O que que ele costuma fazer? Ou ele empena aqui para cima, ou aqui no meio para cima. Tá. Às vezes ele fica com alguma ponta aqui empinada para cima. Tá. Aí tem que fazer a Tipo- plana aqui para deixar ele retinho. Isso que, tipo, eles fazem na retífica, daí? Isto. Uhum. No caso, esta junta aqui. É, bem novinha, né? Isso. Claro, Sim, foi a feito junta recente, é né? nova. Exatamente. Mas a junta tem que botar uma nova Tem daí. que botar nova agora. Agora que tirou, coloca nova. A mesma coisa aqui, ó. Já que tirou, vamos dar um passezinho nele aqui para garantir. Tá. Mesmo colocando em cima de um vidro plano, alguma coisa, mesmo ele estando bem planinho assim, dá um passezinho, nem que seja para limpar aqui. Só pra tirar, vamos dizer, isso aqui é tipo uma cola da junta, né? Isso aqui é cola da junta, essa parte preta aqui que soltou da junta. Uhum.
Aqui Pois é, os também- caras falaram em junta sob medida, mas isso aqui Essa aqui é... é uma junta tradicional, né? Sim, tradicional. Pois é. Daí dá um passezinho nele aqui, pelo menos ele limpa. Aqui, ó. Aparentemente essa aqui, ela tava falhando, porque ela tá com bastante carbonização aqui. Será que é por questão de vela? Pode ser. Ou alguma sujeirinha aqui, ela tem assentamento dela, ela tem que estar bem parelhinha ao redor, bem lisinha, para dar o assentamento certinho. Senão escapa a compressão e ela falha também. Ah, tá. Isso. O assentamento que tu diz é na volta dela aqui? Não, aqui por baixo da válvula. Aí Ah, tem que tirar a válvula fora. Se precisar, faz o assentamento. Tem uma pastinha, o cara passa aqui, tem uma chupetinha, coloca aqui em cima e vai enrolando ela assim de um lado para o outro. Ela vai fazendo esse movimento aqui, circular, para ela dar o assentamento dela. Ah, tá. Isso, para ficar plana a parte da válvula com a parte do assentamento dela. Tá. Isso. Essas aqui, aparentemente, normalmente o que acontece? Elas ficam de outra cor, uma mais branca e outra mais preta. Mas aqui tu pode ver que as duas aqui estão meio... e aqui tem bastante carvão. O que acontece, que nem eu te falei, aqui dentro onde ela faz o assentamento dela, pode criar alguma sujeira e passa um pouquinho de compressão. Aí ela começa a falhar. Tá. Isso. E daí, como vamos mexer nele, aí provavelmente os retentores, como é coisa mínima, já pega e troca também. Sim, até eu tava olhando o preço, é bem em conta. É baratinho. Isso aí é... Se fosse tudo nesse valor assim, Ah, estaria muito bom. Não, Estaria tá ótimo. Isso. E esse aqui é um bloco do motor. tá. Aqui, ó. Essa aqui é a biela. Aqui dentro dá para enxergar o cilindro. E aqui é o espaço onde fica alojado o cilindro. Que seria a camisa. Isso, a camisa. Ah, Vamos fazer o seguinte. Quer filmar do outro lado aqui? aham. Aqui eu tirei um fora. Essa aqui é a camisa. E esse aqui é o pistão. Aqui em cima, esse carvão aqui que ele cria é normal. Isso aí, botou para funcionar e vai começar a criar isso aqui. Tá. O que nós tínhamos comentado aquela vez é aqui dentro, referente à folga. Vamos dar uma passada de pano aqui. Não, eu pensei que a camisa era algo mais... que não era tão espesso, mas é um baita de uma Isso, peça. é uma peça, tem que ser resistente. Aham. Ela vai aqui dentro. E daí o que normalmente acontece é aqui, ó. Ela cria folga de um lado para o outro. Mas essa aqui, ó, se fosse eu, não trocaria, porque ela não tá com folga aqui, ó. Ela tá bem justinha. Pô, que bom. Nem o pistão, nem a camisa. Nem o pistão, nem a camisa. Aí o que faz, dá uma brunida aqui no pistão. Um outro testezinho que dá pra fazer. Ô Paulo, só uma pergunta antes, que é referente a esse assunto aqui. O que seria brunir? O que eles fazem na retífica? É uma maquininha, no caso, são 2 ou 4 pedras. Coloca aqui dentro, aí ele abre como se fosse um guarda-chuva. Aí aqui dentro coloca numa furadeira, alguma coisa, e ele vai girando aqui. Ele vai desgastando aqui a lateral, Mas daí para uma ela não pergunta. ficar lisa. Ah, Isso. entendi. Não Porque ela pode ser tem que liso. ter, isso, não. Ela tem que ter ranhuras, assim, nesse sentido, assim, Ah, tá. para o óleo não subir, Ah, não dá problema de queimar óleo. te entendi. Isso. Que daí o anel, ele vai aqui dentro, ó. Ele vai fazer esse serviço aqui, ó. O anel, É ele bem justo. Isso. Ele sobe e desce. Conforme cria óleo aqui lubrificando a parede, o anel vai raspando esse óleo para baixo. Aqui no pistão, esse primeiro aqui, ele é um pouquinho diferente. Ele é o primeiro de baixo, no caso. Ele é o anel do óleo. Pode ver que ele tem uns furos aqui, tem uma furação aqui, Tá. ao redor dele. Tem uma molinha e tem a outra parte dele aqui, ó. Até eu quebrei isso aqui, mas ele vai aqui, ó. Encaixadinho assim. Esse aqui é o chamado anel do óleo. Tá. Esse aqui passa um pouquinho de óleo por ele para lubrificar essa parede aqui. E esses dois aqui de cima, o número 1 e o número 2 aqui, eles puxam o óleo de volta para baixo. São os anéis raspadores. Eles puxam o óleo para baixo. E aqui, um jeitinho para ver a folga.
pega o anel, que seja gasto, como esse aqui, ó, coloca ele aqui dentro. E a olho já dá pra ver essa folga aqui, que é bem pequena. Pequena. E o anel novo, ele vai ficar praticamente fechado esse aqui. Aí acredito eu que só uma troca de anéis aqui vai resolver o problema. Ô, glória. Ah, que notícia boa, velho. Sim. Claro, é questão de ver os outros aqui, mas a princípio todos... O que tu... Isso, o que eu olhei assim, vamos pegar esse aqui, vamos tirar ele fora. Ele sai facinho daí. Depois de tá tudo aqui, desmontado e tal. Sim, aqui na verdade o que se faz? Pega um pino, pega um martelinho e dá uma batidinha aqui assim, pela lateral dele. Batidinha de leve, não é sentar o martelo. Tá. Só uma batidinha de leve para ele soltar, porque ele tem uma juntinha aqui ao redor e essa juntinha gruda aqui nesse ressalto que tem aqui. Isso. Às vezes o pessoal coloca um pouquinho de cola aqui ao redor ainda e ele gruda. Aí tem que dar umas batidinhas ao redor para ele soltar. Depois só pegar e puxar fora. Aí aqui, esse aqui tá totalmente montado aqui, ó. Tem aqui, ó, pode ver esse aqui, o anel do óleo, que ele tem até óleo nele. E esses dois aqui são os anéis que fazem aquele serviço, isso, para não deixar passar o óleo por cima. E puxa ele de volta para baixo. Tá. Ah, que boa notícia, cara. Sim. A princípio, não estão muito gastos. Tem essa diferença aqui, ó, de coloração que dá pra ver aqui. Mais preto e aqui mais cor de metal mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui numa luz. Aqui talvez. Depois eu vejo como é que vai ficar lá, mas senão eu mostro aqui pra galera. Sim. Aqui também dá pra ver aqui, ó. Aqui eu acho até que dá pra ver melhor. Ah, é. Aqui pra baixo aqui, corzinha mais preta e aqui mais cor de metal. Aqui nessa cor de metal tem a diferença porque aqui os anéis trabalham daqui até aqui nessa bordinha. Ah, entendi. É o espaço que os anéis trabalham. Por isso ele vai desgastando mais aqui. Tá. E aqui seria um local que já foi brunido, também dá pra ver as marquinhas aqui, se tu olhar bem. Ah, foi brunido uma vez já. Isso. Provavelmente é que ele já vem assim de fábrica. Ah, aí, tá. Isso. Daí aqui assim tem que ficar nessas marquinhas assim. Tu vê que não é muita coisa, mas só umas marquinhas assim Já dá uma boa que diferença. já evita de passar o óleo. Tu assim vê, cara. liso ele passa o óleo. Com essas marquinhas dificilmente vai passar. Interessante. Se nenhuma delas estiver com muita folga, se todas estiverem assim como essas duas aqui, tranquilo. Beleza. Show de bola. Isso. Esse aqui é o nosso virabrequim. Que é essa peça aqui, ó. Aqui lembra que eu comentei contigo que às vezes ele arranha um pouquinho? Não sei se tá se tu chegar mais aqui assim, tu vai conseguir enxergar a diferença deste aqui para este aqui, ó. Até se quiser passar o dedo nesse e nesse. Ah, esse aqui tá mais áspero. Isso aí. Esse aqui é provavelmente aquele que tava batendo. Que faltou a lubrificação. Era aquele que tinha a bronzina, aquela fundida. Isso. E daí provavelmente vamos ter que ver como é que tá a biela. Que às vezes o que acontece? Ele trabalha aqui e a biela ela dá tipo uma alongada aqui. Ela funde a biela no caso. Aqui nesse pontinho aqui pode entrar sujeira também. Esse furinho é pra entrar óleo ou não? Isso, esse furinho aqui é pra passar o óleo. Tá. Esse aqui no caso. Isso. E daí aqui é onde ele se aloja no bloco. Que aqui seria o mancal. Que vai esse aqui? Não, que vai o mancal. Ah, tá. Isso, a bronzina no mancal. Entendi. Que assenta ele no bloco. Essa aqui vai aqui assim, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. E os outros aqui, que são os centrais aqui, é onde ele se aloja no bloco. Ah, tá. Isso. Daí o que o pessoal da retífica faz? Eles colocam ele no torno lá. Essa peça aqui ela vai girando e aqui eles vão desgastando um pouquinho aqui para ele ficar liso. Tem que ficar bem lisinho. Não perde material, só alisa. Perde um pouquinho de material, mas é para alisar a peça. É necessário para deixar a peça lisa. Tá. Essas brunidas nas camisas também na retífica.
pode ser tanto na retífica ou se o mecânico tem a ferramenta, o mecânico mesmo faz. Que nem aqui no meu caso eu costumo fazer. Assentamento de válvula, brunir camisa, isso aí tudo eu faço. Que nem esse teu aqui, tem essa marquinha aqui, STD, que seria Standard. Que seria a primeira medida, original dele. Pô, que bom isso, cara. Agora depois dessa ele vai para o 0,25, que seria a segunda medida. Então ele nunca foi... Não, nunca foi, pelo jeito nunca foi mexido nada. Caraca. A esse nível não. Aí, ó, isso eu tenho que falar, porque a galera que tava pegando no meu pé dizendo que eu comprei o carro bichado aí, né? Cara, eu não sou nenhum especialista, né, em carro, mas já tive alguns e quando eu peguei ela, assim, visualmente, a olho, né, ela não era um carro muito mexido. Dá pra ver que era um carro bem rodado e um carro com 23 anos, né? Mas aí agora a comprovação que talvez nunca foi feito o motor dela, né? Isso. A parte de baixo, pelo menos. O que pode ter sido feito é trocado as bronzinas, mas foi tirada a medida e colocada a mesma medida de volta. Ah, tá. Isso. Nesse caso não gastou vira-brequim e tal. Sim. Mas como aqui no teu caso deu uma arranhada aqui, gastou um pouquinho, vamos pegar, vamos fazer a retífica dele, vai ficar 100%. Show de bola. Isso. Aqui nós temos dois retentores. Esse aqui é da parte dianteira do virabrequim e esse aqui é da parte traseira. Isso se troca, Paulo? Sim, isso aqui se troca. Isso aqui vai vir junto com o joguinho de juntas. Ah, de juntas. Isso. Tá. Esse aqui é para evitar de vazar óleo entre o motor e a caixa. E esse aqui de evitar de vazar óleo aqui na frente na polia do motor. Que essa vai ficar aqui na frente. A princípio, conserto simples. Sim. Simples. Coisa Bem boa, simples. Paulo. Isso. Essa aqui que segura o virabrequim também é standard, também é original. Também vai para medida 0,25 agora. Então, rapaziada, tá aí, ó, boas notícias, graças a Deus. Vai ser algo mais simples. Depois eu quero... Paulo, Oi. e se, tipo, essa sujeira que tem aqui, isso é normal? Sim, isso aí é normal. O motor já trabalhou. Isso a gente limpa daí ou não? Isso aqui a gente limpa. Isso aqui vai ser tudo, vai ser desmontado, as últimas pecinhas que faltam nele. Vai ser passado produto, metacil ali e lavado. Show. Ele deve ficar limpo. Vai ficar zerado então. Vai ficar zerado. Vamos colocar ele deitadinho aqui um pouco. Esse virabrequim, o jeito de colocar ele, já que tu tinha perguntado antes, é assim, ó. Ah, tá. Isso. Aqui ele vai girando de um lado para o outro e mexendo as bielas para cima e para baixo. Ele gira leve ou não? Ou é bem Sim, pesado? leve. Leve? Não tem rolamento, nada, é só em cima dessas bronzinas. Só bronzinamento, não tem nada de rolamento. Pô, que interessante, né? Motorzinho bom. O motor é assim, ó, trocando o óleo dentro do prazo ideal dele, vai ter um motor para bastante tempo. Show de bola. Isso. O importante nesse tipo de motor aqui, refrigeração e lubrificação. E se aparecer alguma coisa, não deixa acumular. Faz na hora. Show de bola. Aqui passa água e tal, né? Isso, ali passa água. Tá bem oxidado isso, né? Mas... Isso aqui vai ser tirado também. Vamos ver como é que ela tá. Vamos limpar tudo certinho. A água passa pelo motor, né? Tá. Por onde que ela passa aqui? Ela passa, tipo, por canais no bloco? Ou Sim. como é que é? Vamos tirar o virabrequim fora. E vamos colocar ele de fora. A água circula por aqui, ó, ao redor das camisas. Ah, tá. Isso. Aqui, ó, tá vendo essa entrada de água aqui? Que vai para a bomba da água. E a bomba da água faz ela circular. Aí ela entra aqui pelo cabeçote, circula no cabeçote. Por dentro aqui também ou não? Não, aqui dentro é só óleo. Mas ela tem os canais dela aqui dentro. Aqui, ó. Ah, tá. Onde passa água. Isso. Circula por ali, passa pelo radiador, esfria ela e ela volta a ficar mais fria de novo. Pra ficar circulando por aqui. Isso. Estamos aí com o professor Paulo, né, velho? Isso aí. E pra tirar aqui, Paulo, foi barbada tirar esse motorzão fora? Foi tranquilo. É?
usando a ferramenta certa, o serviço fica tranquilo. A galera que mexe aí diz que é bom esse carro porque ele tem bastante espaço para trabalhar Sim. aqui, né? Ah, é Tira aquela ótimo. travessa que tu tirou Sim, aqui e tal. isso. Eu até não ia tirar ela, mas Acho que fica mais fácil um pouco. ficou bem mais fácil. Porque aí tem que desengatar aqui esse riscazinho que tem aqui, Uhum. para conseguir ter acesso ali àquela uma molinha. Sim, que Aí, segura o pisca, isso, né? aham, sim. Aí eu desengatei ali, consegui tirar uma. Facilita a vida. Isso aí. Dá até para entrar lá dentro e trabalhar lá. Aham. Aqui também nós vamos passar o produto, vai ser tudo lavado, aqui limpado bem. Isso aqui é tudo óleo que tava provavelmente Isso, vazando, né? vazando dela. Sim. Paulo, então tu que é o mestre da obra aí, né? Isso aí. Quais são os próximos passos para nós, então? Próximos passos agora, vamos levar o cabeçote e o virabrequim para retífica. Aí eu levo as bielas também junto, biela, pistão. E se alguma das bielas aqui estiver meio ruim, vamos dar um jeitinho e conseguir outra. Tá. Isso eu acho que a gente talvez consiga uma biela individual aí nos grupos, alguma coisa assim, se caso precise, né? Espero que sim, seria bom. Me comentaram que talvez seria bom trocar os parafusos. Seria bom, É. seria bom, sim. Esse parafuso aqui, ele faz isso aqui, ó. Ele passa aqui pelo cabeçote e é parafusado aqui, ó. Ah, tá. No bloco. Como ele é um parafuso que ele esquenta, esfria, sabe que o metal, quando ele esquenta, a tendência é dilatar. E quando ele esfria, ele se contrai. Então, como isso aqui passa várias e várias vezes por isso, o que acontece às vezes é que ele dá uma alongada. E daí, o ideal seria Não trocar. deve ser caro o parafuso, né? Bom, acredito eu que varia de modelo para modelo, mas dá para pesquisar o valor deles. Tá. Sim. Bom, então acho que vou aguardar ali, né? Isso. Ir pra retífica e aí a gente fazer uma listinha do que realmente vai precisar de peça. Né? Sim. Esse é o próximo passo. O que eu já vi então, os retentor de válvula vai precisar, já tá Sim. certo, né? Isso. E o que tá certo também são os anéis dos pistões, né? Isso aí. Vamos Cara. baratear. Aham. Notícia boa, Isso aí. velho. Melhor notícia do dia até agora. E se por acaso alguém achar que não fica bom assim, posso dizer assim, ó, eu já fiz várias e várias vezes e não dá problema. Cara, não. Claro, tem peças assim que são mais folgadas, pega e troca. Mas quando tá justinho assim que nessa aqui, não precisa, não tem o porquê. Tocamos ficha. Isso aí. Cara, não, confia aí, com certeza. Eu queria isso mesmo, sabe? Tipo, abrir, ver, tipo, a gente ter certeza. E show de bola. Eu vou dar mais uma espiada, ver se eu não encontro nenhuma pergunta pra te fazer aí. Isso, vai olhando aí. Se tiver alguma dúvida aí, a hora é agora. Beleza. E aqui, tipo, tá girando certinho, aqui não vai ser feito nada do cabeçote, por exemplo. Não, aqui pode ver que ele tá com desgaste aqui, mas vamos ver pelas medidas aqui, eu não sei a medida de cabeça, tem que olhar na tabela. Aí pega o paquímetro, mede aqui, a medida aqui, para ver se não tá muito fora. Se estiver muito fora, aí o ideal seria trocar. Mas aqui eu acredito que não tá muito fora, pelo que dá pra ver assim. Tá. Tomara que não precise também fazer nada no cabeçote, né? Porque Isso. a princípio ele tá novo, foi Sim. feito. Isso, aqui temos o volante do motor, aqui o disco de embreagem e aqui o platô de embreagem. Isso tá Essas novo, peças, né? Isso, são peças novas. Aqui temos o resto das peças ali, que foram tiradas do Tudo motor, ali, né? dentro dessa bandeja aqui. Aqui tem a frente da van, carburador, a admissão. Mais pra frente eu vou comprar o kit de reparo do carburador. Sim. Quero fazer. Isso seria bom fazer também para, claro, agora eu vou ter que dar uma ajeitada nela para ela pegar logo de saída de manhã. Porque esses dias, tu viu, nós tivemos que colocar uma gasolina dentro dela Pois para ela dar o arranque. Antes de dar esse BO aí, ela tava pegando direitinho. Pegava, tinha que só dar uma esquentadinha antes, assim, Sim. sabe?
Olha só, né, cara, agora olhando por trás ali o para-choque, até o para-choque é Renault, né? Sim. Só prendem o símbolo da Chevrolet. Isso aí. É até 97, se eu não me engano, tem Chevrolet. De 98 pra cima, daí é só Renault. Só Renault. É. Mas é uma Renault, na verdade, Sim, né? é uma Peça, Renault. tudo. Sim. Show Só de mudou bola. o sobrenome. Aham. Ah, e não sei se tu percebeu que ela tem uma goteira. Eu percebi. Ela Eu abri chove. aqui ontem aí, daí Aham. pensei, opa, temos umidade. Ela tá ali, ela tá molhando pra dentro. Sei. Ô Paulo, Diga. eu sei que aqui tá estourado, né? O Isso. calço, o coxim, né? Sim. E esse lado aqui tá bom? Esse lado aqui tá inteiro ainda. Tá inteiro? Sim, tá inteiro. Vamos trocar só aquele ali então. Isso. Ou tu quer aproveitar e colocar os dois? Não é tão caro isso, meu. Sim. É em torno de R$50. Ah, então eu diria troca os dois. Os dois? Isso. Vai mexer num, já aproveita, né? Já que É. tá fora o motor, tá tudo fácil acesso ali. Aham. Até porque esse eu acho que é mais difícil de trocar do que aquele, né? Sim. Mais escondido, né? Isso. Tá, vamos meter os dois então. Vamos ver ele desmontado assim Isso. pra gente Pra conseguir entender melhor como é que Isso. funciona. enxergar melhor, né? Isso. Ó. Cara, eu acho que é isso aí, meu. Agora eu te Sim. aguardo aí, Uhum. né? Tu vê questão de retífico e Sim. tal. Então, rapaziada, estamos ficando por aí. Mais um vídeo. Estamos nas mãos do professor Paulo aí. Tirando dúvidas e resolvendo problemas. Isso aí. Então tá, gurizada. Tamo junto. Até os próximos capítulos. É nóis. Valeu!